trabalha com instalação e manutenção elétrica, tanto predial como industrial. E aí é de suma importância, né? Porque o conjunto dessas manutenção planejada e não planejada, que quebrou, você vai lá, tem que arrumar, entendeu? E a planejada já é uma manutenção preventiva. E a preditiva que a gente utiliza várias medições aí para estar chegando num bem comum da parte da manutenção, certo? Então, por exemplo, quando você vai no médico lá, por exemplo, ele vai fazer medição lá da pressão, do coração, tal, da sua temperatura, vai verificar como é que você está. E através dessas medições, ele vai te dar um diagnóstico. Agora, na parte corretiva, imagine que você está com seu celular, deixou cair no chão, quebrou a tela. E aí, infelizmente, você vai ter que pegar esse celular, levar lá na prestação de serviço lá, certo? Trocar a tela e resolver o problema, porque o celular não dá, hoje em dia não dá para ficar sem celular, né? Certo? E a manutenção preventiva seria também você, quando vai viajar, pegar seu carro ou sua moto e fazer uma prevenção ali, verificar o óleo, freio, balanceamento, alinhamento, verificar se o pneu está careca ou não, para ter uma viagem mais segura. Que tanto como prevenção, a gente olha o step também. Se furar um pneu, a gente tem um step, né, de segurança ali, ok? E aí que eu deixar essa parte aqui de manutenção, tanto corretiva, preventiva e preditiva aí, uma parte da nossa parceria que nós temos com o Senai Play, ok? Novo Centrum Pó Efervescente. Sua dose extra de imunidade e energia para te ajudar na... Olá! Hoje vamos explorar o fascinante mundo da manutenção. Você já precisou utilizar alguma coisa que não funcionou como deveria? Bem, existem 3 tipos de manutenção que poderiam te ajudar. Vamos embarcar junto nessa jornada de descoberta e aprender um pouco mais? Vem comigo! Sou Roberto Moss, embaixador do Senai Play na área da mecânica e usinagem. E estou aqui para guiá-lo nessa jornada pelo universo da manutenção. Vamos explorar juntos os 3 tipos de manutenção e entender a importância delas para que tudo funcione como deveria. Preparados? Vamos lá! Imagine que você está utilizando seu celular e de repente a tela se quebra. Frustrante, né? Nesse caso, você precisaria recorrer à manutenção corretiva, pois ela acontece depois que um defeito já aconteceu e precisa ser reparado. Numa situação dessas, você vai pegar seu aparelho, levar até uma assistência técnica e lá os profissionais vão fazer a troca da tela. A manutenção corretiva é isso, consertar algo que já está danificado. Esse tipo de manutenção é mais utilizado quando falhas inesperadas acontecem. Ou também quando alguma coisa não é lá tão importante assim. Por exemplo, em casa ninguém troca a lâmpada antes que ela se queime, não é mesmo? Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Imagine que você tem um carro e deseja dirigir por aí tranquilo, sem nenhuma preocupação. Nesse caso, você vai precisar da manutenção preventiva. Você vai precisar levar seu carro a uma oficina mecânica para que eles façam as revisões regulares, troquem óleo, verifiquem pneus, freios e outros componentes importantes do seu veículo. A manutenção preventiva ajuda a prevenir problemas antes mesmo que eles aconteçam, garantindo o correto funcionamento. Para isso, os fabricantes já calculam a vida útil, que é uma espécie de data de validade que ajuda a saber a partir de quando uma peça ou componente pode sofrer alguma falha. E assim, podemos trocar antes que essa falha aconteça. A vida útil é baseada em períodos, e os mais comuns são o tempo, podem ser dias, meses, anos, pode ser também baseado em horas de uso,
número de peças produzidas, ciclos de funcionamento. Entendeu a ideia, né? Agora vamos pensar um pouco na sua saúde. Imagina que você utiliza um daqueles relógios inteligentes para monitorar os batimentos do seu coração. Com base nos dados coletados, o relógio consegue identificar um padrão. E caso encontre algo fora do normal, vai te avisar para que você consiga cuidar da sua saúde antes que algo grave aconteça. Isso é manutenção preditiva, antecipando possíveis problemas antes que se tornem mais sérios. Isso também é muito utilizado na indústria. Com o auxílio da tecnologia, é possível monitorar os dados dos equipamentos mais importantes para garantir que tudo funcione conforme os padrões de qualidade. E assim, exploramos os 3 principais tipos de manutenção. A corretiva, que é quando algo já está danificado e precisa ser reparado. A preventiva, que evita problemas futuros. E a preditiva, que nos permite antecipar possíveis falhas antes que se tornem problemas sérios. Gostou dessa jornada pelo universo da manutenção? Então aqui eu passei um pouco aí sobre manutenção preventiva, corretiva e preditiva. E aí aqui a gente tem a parte de realidade aumentada, né, que estamos utilizando com inovação e tecnologia aqui no Senai. Princípio. Peça seu Parabenque Visa e descubra onde sua história pode chegar. Olá, seja bem-vindo ao Senai Play. Neste vídeo, apresentaremos os objetos de realidade aumentada do curso Eletrotécnica, onde você aprenderá sobre a instalação de sistemas elétricos de potência, instalações de sistemas elétricos industriais e prediais, manutenção elétrica predial e industrial e segurança em eletricidade. Acionamento de dispositivos eletroeletrônicos automatizados, simulação do transporte com 2 atuadores pneumáticos. Instalações de sistemas elétricos de potência, CEP. Demonstração dos equipamentos e dispositivos de um CEP. Instalações elétricas industriais volume 1. Demonstração da relação entre um diagrama e a instalação. Instalações elétricas industriais volume 1. Simulação de um esquema de ligação em motores de 6 pontas. Instalações elétricas prediais volume 1. Simulação de uma instalação utilizando interruptor intermediário. Manutenção elétrica predial e industrial. Demonstração de testes de isolamento de um motor. Projetos elétricos prediais volume 1. Demonstração do projeto e da instalação elétrica de uma cozinha. Segurança em eletricidade. Demonstração dos principais tipos de choque elétrico. O Senai criou o aplicativo Senai Realidade. Então aqui passei parte de realidade aumentada aí no curso técnico eletrotécnica. E aqui demonstramos aqui o antes e o depois aqui de uma importância da manutenção elétrica. Então, por exemplo, aqui nós temos 3 contatores aqui, ó. Fiação toda bagunçada, nada identificado, fio desencapado, maior perigo, certo? Disjuntor geral aqui, relé térmico, maior bagunça. Aqui não, já está tudo identificado, montado corretamente. É uma montagem de acordo com a norma NBR 5410, certo? Onde você verifica toda a identificação corretamente. Neste caso, você tem a identificação do neutro, nas cores azuis aqui, certo? Onde você tem uma possibilidade maior em questão da manutenção.
Aqui no caso temos o disjuntor trifásico, o disjuntor motor, e nós temos os relés aqui todos identificados. Na parte da manutenção elétrica industrial, pedimos aí para seguir todos os procedimentos de segurança, seguindo aí os procedimentos de segurança com as 5 regras de ouro da NR10, nessa parte de instalação e manutenção com segurança. Neste caso, os funcionários estão utilizando o uniforme, anti-chama, capacete, óculos, protetor aqui, ó, né? Certo? E as luvas aqui, ó, para estar realizando a manutenção de forma correta. Ao lado aqui, vemos aí um funcionário na indústria realizando a medição, verificando aí, né, se o equipamento está em pleno funcionamento. Ao lado, podemos verificar, temos o neutro na cor azul, o verde na cor verde, ou pode ser verde e amarelo também. E os nossos dispositivos de proteção elétrica. E aí aqui, neste caso, nós temos a parte de manutenção predial, que tem tanto o quadro geral de distribuição, aí nesse caso é com sobrecarga, né, incendiando, e o depois totalmente organizado. Outro detalhe que podemos citar no dia a dia, que evite aí o uso de extensões elétricas, que pode estar gerando um calor excessivo, que nós chamamos de sobrecarga, que pode incendiar toda a sua instalação elétrica. Essa é a importância da manutenção elétrica, tá vendo? Se você fizer isso aqui, com certeza é um risco aí que você corre para estar fechando o curto-circuito. E aqui o professor Alain vai demonstrar para vocês na prática a parte da instalação elétrica predial que o professor Alain realizou, ok? Iluminação com eficiência energética, ou seja, instalação tudo com lâmpada LED. Tomada de uso geral, de aproximadamente 10 amperes, tomada de uso específico, de aproximadamente 20 amperes. E equipamentos que têm uma corrente mais elevada, a gente utilizou o conector de porcelana, eu fiz a emenda direta, certo? Fiz a instalação do padrão de entrada também, na parte aí, onde foi separado C1 e C2, ok? Bom dia! Então, o professor Alain mostrando mais uma vez a questão da instalação elétrica de acordo com a norma técnica NBR 5410. Aí eu vou passar as informações que a obra foi realizada desde o início. Então, estou com a obra aqui de um estúdio, com um DJ famoso aqui de Goiânia, do estado de Goiás, onde foi solicitada a instalação elétrica de acordo com a norma técnica. Então foi inicialmente feito o projeto elétrico, certo? Aqui nós temos a instalação do padrão, foi feita a mudança. No caso aqui mudou de C1 para C1 e C2, certo? No caso monofásico, foi realizado o aterramento, tudo de acordo com a norma técnica, certo? O padrão foi instalado, os medidores já estão ligados, certo? E aí vem comigo que eu vou mostrar agora a parte de dentro do estúdio. Nesse estúdio foi utilizada a questão da eficiência energética. Então todas as lâmpadas, sem exceção, mostra aí, são LED, certo? Todas as lâmpadas, sem exceção, são LED. Para uma eficiência energética melhor, economia de energia e manter uma harmonia no ambiente com a temperatura. Então aí, o professor Alain demonstrou para vocês, né? Certo? E aqui, ó, nós temos aqui os alunos fazendo essa manutenção predial na prática, né? Olá, professor Alain mais uma vez demonstrando para vocês a parte prática de instalações elétricas, simulando uma casa completa. Então tá aqui com os alunos, certo? Os alunos vão fazer a demonstração aqui, é como se fosse a energia do padrão, ok?
certo? No caso seria um padrão trifásico, onde tem a rede trifásica que tem aqui tanto o neutro como o terra. Aqui é o quadro geral que tem que ter lá no sacada lá, tem que ter um disjuntor geral, tem que ter o barramento de terra, o barramento de neutro, o DPS, que é um dispositivo protetor de surto elétrico, os disjuntores parciais, iluminação, tomadas, chuveiro elétrico e assim sucessivamente, e também o DR, que é o dispositivo residual. Qualquer coisa que ocorre de fuga elétrica no chuveiro elétrico vai desarmar, certo? E aqui também tem uma parte do porteiro, mostra aqui, ó, do porteiro. Então tem a unidade externa e a unidade interna, que eles vão fazer simulação. Tem a minuteria, que é bastante utilizado também em prédio, ok? Certo? Vai fazer o acionamento aí, né? Tem a tomada alta, que é para o chuveiro, coloca a mostra lá, certo? Ok? Certo? E aqui, ó, dá uma chegada aqui, ó. Deixa eu demonstrar aqui rapidão. Aqui, ó. Quando vai fazer a instalação do interruptor com tomada, tem que verificar que o fio da iluminação é 1,5, de acordo com a norma, e o fio da tomada é 2,5, no mínimo, ok? Certo? Então o circuito é separado. Iluminação é um e tomada é outro, igual os alunos ligaram. E lembrando que na tomada padrão 2P mais T, o fio neutro é na esquerda, ok? Vista de frente. Os alunos vão fazer a simulação aí. Então me passa aí. Vai lá, o aluno agora ele vai ligar aqui, deixa eu ligar aqui. Tá ligado já, né? O geral. Liga o DR. Ok, o aluno vai fazer o acionamento da minuteria. Minuteria conta um tempo, ela vai fazer o desligamento, certo? Ok? O aluno vai fazer o acionamento aí do interfone. Esse aqui é o Jorge Júnior, certo? Olha lá. Atende lá para nós lá. Lá, atendeu. Verifica quem é que está em casa. Alô? Certo? Ok? E aí, se você quiser, pode desligar aí. Se você quiser, aí você faz o acionamento da fechadura elétrica. Ok? Os alunos estão de parabéns aí, a montagem ficou ok, não fechou curto nem nada. Ok? Certo? Colocar tudo padronizado aqui, ó, o barramento de neutro, DPS, o DR e também o fio terra. Lembrando que aqui, ó, o aluno vai fazer o acionamento aí do DR aí. Olha lá, ó. Viu? Qualquer coisa que acontece, ó, ele desarma, ok? Isso aí, os alunos estão todos de parabéns aí, ó, né? Então o pessoal lá passou aí também, tanto da parte teórica quanto da parte prática, né? Certo? E aqui, ó, nós temos aqui já falando das nossas atividades, como é a nossa última aula. Se tiver qualquer dúvida, pode estar fazendo pergunta. Então, nessa primeira atividade, ela é bem interessante, bem fácil, é para você falar sobre a sua casa aí, ó. Você verifica aí se está de acordo com a norma técnica a instalação da sua casa. Por exemplo, sua casa tem DR, na sua casa tem DPS, que é o dispositivo protetor contra surto elétrico. Na sua casa tem quadro geral de distribuição, que nele que se encontra os dispositivos de proteção. Disjuntor para o chuveiro, disjuntor para o ar-condicionado, disjuntor para iluminação, disjuntor para as tomadas. Entendeu? Certo? Se não tem, aí você pega e começa a fazer sua descrição, fazer a introdução. Ó, esse memorial descritivo tem como objetivo fornecer uma análise detalhada aí da instalação elétrica aí, né, da sua residência, que tem tantos cômodos, que já tem tantos anos já, né, essa instalação elétrica, se está com problema, se não tem, se tem esses dispositivos de proteção que eu falei para vocês. E se caso você encontrou não conformidade, certo? Verificou que está faltando algumas coisas, você faz essa verificação, falta dispositivo de proteção DR, não tem DR, né? Um exemplo, né? Se tiver DR, pessoal, aí vocês colocam que tem DR e tudo mais. E aí você pode sugerir possíveis melhorias, né? Por exemplo, de acordo com a verificação que você fez, você pode propor aí a seguinte melhoria: revisão e substituição dos condutores, instalação do DR, né?
O DR, pessoal, é para evitar o choque elétrico. Por exemplo, a gente tem um chuveiro compatível com o DR, que é resistência blindada. E temos aí, se qualquer fuga que tiver, né? Em vez da corrente elétrica passar ali pela água, o DR vai e desarma. Pessoas que têm criança pequena em casa, criança pequena tem curiosidade de ficar pegando um grampo, metal, um prego, colocar lá na tomada, certo? Se não tiver o DR, o que acontece? Vai colocar o prego, o grampo lá na tomada e vai levar o choque. Certinho? Vai levar o choque elétrico. E a gente não quer isso. Então, por exemplo, na hora que colocar o grampo, ou o prego, ou na tomada baixa lá, acontece o quê? Vai desarmar, certo? Aí eles falam, não, pessoal, mas para isso tem aqueles protetores de tomada. Pergunta quantas casas que tem esse protetor de tomada. Então é o seguinte, aí outro detalhe também, que eu já fiz atendimento, você pensa que não é só para criança. Teve uma casa que eu tive que fazer a instalação nas tomadas, tanto tomada baixa como meia altura, com DR. Por quê? Porque na casa tinha um senhor que ele tem 90 anos de idade. Aí, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo essa noção do perigo. Então, vira e mexe aí, de curiosidade, ele quer enfiar aí um prego na tomada, quer enfiar um garfo na tomada. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e fiz essa instalação, e aí, quando acontece, certo, lá o caso, de enfiar um prego, ou um garfo na tomada, um grampo, alguma coisa, o que acontece? Desarma toda a casa, né? Desarma o DR, e aí essa tomada para de funcionar automaticamente. E esse desarme, pessoal, é em milissegundos. É muito rápido. Aí você fala assim, pessoal, o DR foi feito para não levar choque? Não. O DR não foi feito para retardar esse choque, não. O DR é porque o acionamento dele, através dessa fuga de corrente, é muito rápido. Então quer dizer que automaticamente a pessoa não vai levar o choque. Se levar o choque, vai ser muito rápido. Porque você pensa em milissegundos desarmar. A pessoa, mas como faz isso? É porque é o seguinte, juntou normal, ele só vai fase, chega a fase, sai fase. DR não, chega a fase neutro, que vai para a tomada. Ele faz a análise da corrente que vai e que volta. Qualquer fuga de corrente miliamperes, pessoal, ele desarma, entendeu? Por isso que é muito rápido. E aí você pode sugerir aí melhorias, né? Instalar disjuntor, DR, DPS, tá fazendo o remanejamento das tomadas e, em conclusão aí, né? A análise das instalações elétricas revelou que tem coisas erradas, né? De acordo com a norma técnica. E aí foi feita aí a implementação das melhorias sugeridas, que vai contribuir significativamente para a segurança e eficiência do sistema elétrico da residência. Essa é a primeira atividade, não é fácil. É você falar de sua casa, né? Então, falar da sua casa, quem é melhor para falar da sua casa? Você, né? Certinho? Próxima atividade, que é a atividade 2, vocês vão lá para a Amazônia. Lá no Amazonas está com falta profissional. Mas aí vocês foram lá, se hospedar no hotel e tal. Aí falou, você trabalha com eletricidade? Sim, não, tranquilo. Então beleza. Nós temos aqui que fazer uma manutenção na subestação. Então, o transformador deu um problema lá, ele está com sobrecarregado, esquentando demais. Aí parou, né? Sistema de proteção, aí vocês vão lá fazer essa manutenção do transformador, seguindo as 5 regras de ouro e depois estar fazendo a limpeza no local. Essa é a nossa segunda atividade. E aí que o professor Alan gosta de mostrar, falar tanto da teoria como da prática, e o profissional está realizando a manutenção no transformador, entendeu? Certo? Detalhe que ele está com todos os equipamentos de proteção individual. Aqui, tá lá, ó. Tá vendo aí?
Seguindo as nossas 5 regras de ouro, nós temos aí, então, primeiro tem que desligar o circuito, né, no trecho que vai se trabalhar. Impedir o religamento, ou seja, você tem que bloquear, sinalizar o circuito desligado, de modo a não permitir aí o religamento acidental para você não levar o chocão elétrico, né? Constatar a ausência de tensão elétrica através do detector de tensão, de alta tensão, né? E é bom você estar utilizando detector de alta tensão em outra linha que está energizada, porque às vezes ele pode estar com problema. E nós falamos que na quarta regra de ouro é aterrar, né? Fazer um aterramento temporário para evitar aí que tenha um religamento aí acidental, aí você leva o choque. Caso estando aterrado, vai proteger o pessoal que está lá dando manutenção na rede. Certinho? Por quê? Porque a função do aterramento é garantir que a eletricidade seja desviada para o solo, protegendo as pessoas que estão trabalhando. E na quinta regra de ouro, sinalize a zona de trabalho com placas, né? Com termo dizendo não operar os equipamentos que o pessoal está trabalhando. E aí os equipamentos de proteção individual, basicamente utilizamos capacete, luva, óculos, bota, sem biqueira de aço, né? Certo? O pessoal que vai estar trabalhando lá no setor de manutenção, seria um eletrotécnico, por exemplo. Risco, a gente fala que tem risco de choque elétrico, levar material, ferramenta, né? Pode cair. Depois assina e pronto. Essa é a nossa segunda atividade. Se você não fez, a hora é agora, certo? Faça a atividade e envia para o professor Alain. E agora explicando a terceira atividade. Imagina você está lá no hotel e o sistema de lavanderia parou. Não tem água para lavar as roupas. Aí virou o caos, chamou você novamente. Você verificou lá que é um sistema de caixa d'água, que tem nível inferior e nível superior. E as boias deu problema. Então você foi lá na lavanderia, verificou que o sistema está parado, certo? E aí você vai lá ver essas boias. Geralmente a boia superior ou inferior pode estar com problema, certo? Você pega o projeto, pega os equipamentos de proteção, segue as 5 regras de ouro, que é de mega importância. E depois você vai pegar e realizar essa manutenção. A pessoa Alain tirou aqui a foto das bombas d'água aí, ó. Geralmente trabalhando com o sistema bypass com 2 bombas. Uma deu problema, aí a outra funciona. Só que aí, como deu problema lá nas boias, o que a gente faz geralmente? Tem um sistema que a gente chama manual automático. Manual é quando deu problema nas boias, o que você faz? Aí você pega, aperta a botoeira verde, vai ligar o sistema até realizar a manutenção nas boias. Só que aí, quando tá com as boias, desliga o sistema automaticamente. Quando tá com as botoeiras, é o seguinte, você liga a caixa d'água, a bomba, né? Vai encher a caixa d'água, vai derramar pelo ladrão. Fala, a caixa d'água está derramando. Aí você vai lá e desliga, certo? O botão vermelho. Quando é automático, não. Você tem uma boia que é nível superior e tem uma boia que é nível inferior. Certo? Beleza? Essa é a nossa terceira atividade. É fácil, não é? Então, primeira atividade, você vai falar da sua casa, certo? Segunda atividade aí, você vai estar realizando aí a manutenção do transformador lá no Hotel da Amazônia. E terceira atividade, você vai estar lá no setor de lavanderia, verificando aí que as boias da água superior e inferior queimou e você tem que realizar a manutenção nesse painel. Ok? Aí aqui o professor Alain colocou a fotinha aqui do painel e das boias superior e boia inferior, certo? E aí no caso aí, você tem que colocar aqui a manutenção corretiva não planejada, ou seja, parou, você vai lá para resolver o problema. Os materiais você pode colocar que utilizou para trocar aí as boias, né? Nível superior, nível inferior. Verificar a chave 3 de posição, manual e automático, né? Certo? Utilizou aí
multímetro, né? Fita isolante, cadeado. Os EPIs você já sabe que a gente tem que utilizar capacete, óculos, luva. Se você for utilizar em altura, tem que utilizar o cinto de segurança talabaco, né? Certo? E o pessoal que está envolvido nessa manutenção é os eletrotécnicos e o operador lá, ou operadora da lavanderia. No caso aí se descreve aí os riscos. Todo eletricista aí, técnico, engenheiro, tem o risco de choque elétrico. E também tem o risco de cair o material, bater no pé, na mão, tal, essas coisas assim. Certo? Então, pessoal, olha aí, tanto que é fácil aí essas atividades. Nossas atividades, então, Luiz Vieira, apareceu dois Luiz aqui, ó. Adélio e o Edmilson. A hora agora, aproveita aí para fazer sua pergunta, está terminando nossa aula, mas aproveita aí para tirar sua dúvida. Tem alguma dúvida? Da primeira, segunda e terceira atividade? Então por aí, Luiz, Adélio, Edmilson. Boa noite, senhor. Boa noite. Conseguiu fazer a atividade? Tô começando a assistir agora, primeira vez. Tá. Então, ó, primeira atividade é para você falar da instalação elétrica da sua casa, certo? Quer ver? Vamos fazer uma entrevista. Sua casa aí tem disjuntor aí? Tem. Tem DPS? Não, só o DR? o DR. Então aí você faz, fala, ó, minha casa é de tantos cômodos, certo? Não tem o DPS, né? Não. Certo? E depois você faz aí a sugestão aí de melhoria que seria instalar o DPS, né? Sei. Aí a segunda atividade. Segunda atividade, você foi lá ganhou uma passagem para ir lá no hotel do Amazonas, certo? E aí lá no hotel parou tudo. Como parou tudo, queimou lá o fusível do transformador. Aí você vai ter que dar uma manutenção do transformador lá, certo? Seguindo todo o procedimento de segurança. Beleza? Certo? Dando exemplo pra você, tem muito fazendeiro por aí que morre. Porque ele vê lá o fusível lá queimado, transformador, aí chama o prestador de serviço. A prestador de serviço demora um mês para vir. Aí fala, não, só queimou o fusível lá, ó. Aí pega uma vara de bambu e vai lá. Colocar o fusível, certo? Aí ele leva o chocão, né? Geralmente, complicado. tanto monofásico como trifásico, ele vai levar ali um choque de alta tensão. Por quê? Porque ele não seguiu o procedimento de segurança, não utilizou o equipamento de proteção individual. Certo? E no caso da terceira atividade, você imagina que está lá no hotel e o sistema de lavanderia, que todo hotel tem, né? Então você imagina que o sistema de lavanderia lá, das máquinas de lavar, parou porque não tem água. Por que não tem água? Porque queimou a boia superior e inferior. Aí você tem que realizar essa manutenção, trocar as boias, certo? E colocar essas boias novamente. Novamente tem que seguir as 5 regras de ouro, certo? Utilizar equipamento de proteção individual e coletivo para realizar a manutenção. Pronto, fechou a conta, passa a régua, manda o professor faz a correção. Só por que essas aulas não estão ficando gravadas? Aí é para estar disponível lá na plataforma. Deixa eu ver aqui. É porque é 2 aulas. É uma do dia 12 e a outra que é agora, né? Certo? E aí eu vou passar um pente fino lá. Essa aula vai ficar lá também, certo? Aí eu vou colocar 2 aulas lá para vocês, tá bom? Melhor. Eu tenho que entregar até amanhã, é? Pois é.
Mas aí eu vou deixar aberto lá, e aí vocês dão um jeito de fazer essa atividade e mandar para mim, viu? E o professor, é até amanhã para mandar ela, é? Pode mandar. Pois é, o prazo final é amanhã, no caso. É, só que aí eu dou mais uns 2 dias lá para vocês estar enviando, tá? Então, beleza. Aí o prazo já O acabou o prazo prazo? o prazo é até amanhã. Só Ué, que mas aí que eu vou dar uns 2 dias lá para vocês enviar o trem, certo? a plataforma fala que é dia 20. Pois é, hoje é 19. Pior, né? É, vai ter que acabar o mês para o professor receber, né? Pagar as contas, né? É. Então, aí vocês. É fácil vocês fazerem o negócio aí, pessoal. E qualquer dúvida, se vocês tiverem, vocês mandam na plataforma ou mandam no WhatsApp, professor, tá? Falou. Falou então, galera, legal. Desejo vocês aí uma Professor, ótima. Ah, eu não tenho seu WhatsApp. não tem não? Então Tem anota não. aí, ó. Anota aí. Tá vendo minha tela, né? Sim. Então anota aí, ó. 62 62 9 9 9 2 992 60 60. 77. Obrigado, professor. Salve aqui. Então, Peraí, beleza. 92 99. É porque tem um 9 a mais, né? Então é 92. Ah, porque aqui faltou 14, ó. 92 faltou 14 6077. Ó, 9. Fazer agora certinho. 92 14 14, tá? 60 6060, né? 77. 77. Ah, tá. Agora deu certo. Agora bateu aqui. Beleza? Obrigado, professor. Então, falou então. Galera, legal. Obrigado aí pela presença de vocês. Desejo uma ótima semana e fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Falou. Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos novamente à aula do professor Alain. Aqui você aprende tudo sobre eletricidade. Hoje estamos falando sobre DPS. DPS, pessoal, é um dispositivo protetor contra surtos elétricos. É uma proteção contra raios, instalações elétricas seguras. Você só encontra aqui com o professor Alain. Então, o DPS, pessoal, ele tem esse vermelhinho aí da marca Clamper. Tem ele também branco, ok? E aí o detalhe é o seguinte, como é que funciona o DPS? Você imagina o seguinte, ele vai estar protegendo toda a sua instalação elétrica, não contra um curto-circuito, não contra um choque elétrico, e sim contra um surto elétrico. Mas, professor, o que é esse surto elétrico? Por exemplo, você imagina que lá longe caiu um raio na rede. Os cabos conduzem eletricidade, pessoal. Aí a corrente elétrica vem pelo cabeamento, certo? Por isso que você não pode atender o telefone aquele de cabo, ok? Não sem fio. Mas é aquele de cabo quando está chovendo e está com muito raio. Porque às vezes cai um raio e atinge até a rede telefônica, ok? Se você atender, pode dar um problema de levar um choque elétrico. Quando cai o raio, uma determinada distância, vem esse surto elétrico na rede e tudo que é equipamento eletrônico, pessoal, queima. Como assim, professor? Televisão, ar-condicionado, aqueles videogames de alta tecnologia que nós temos aí, certo? O computador,
para ele se comunicar com a internet, pessoal, ele tem internamente o que nós chamamos de placa de rede. Então, você imagina que você conecta um cabo ali na placa de rede e desse cabo vai para o nosso hub que está interligado com a internet e está interligado com o mundo, né? Qual que é o detalhe? Quando tem esse surto elétrico, queima tudo que é placa de rede dos computadores, ok? Para evitar isso, então, nós utilizamos o DPS, ok? Então, tem o seguinte, ó. Aqui a ligação dele é simples. Você vai chegar o fio fase e neutro aqui em cima, ó. Fase aqui, no outro neutro, se for monofásico. Depois eu vou mostrar a ligação para vocês. E embaixo a gente leva para o terra, ok? Tendo um surto elétrico, ele vai conduzir da fase para o terra e vai desarmar o circuito. Aqui no caso aqui, pessoal, ele tem um mostrador na frente, tá vendo? Quando ele está ok, certo? Em pleno funcionamento, ele fica na cor verde. Então, fica verde aqui na frente, ó. Quando ele está acionado, ele fica na cor vermelha. Professor Alan já foi fazer uma manutenção elétrica em uma casa. Imagina, à noite, tinha já passado um temporal com raio e tudo mais, e final de novela. Aí o professor Alan chegou lá, o povo tudo desesperado para assistir a novela e sem energia. Só que um detalhe, tinha energia no padrão, né? Lá de fora a gente tem um padrão, né? Monofásico, bifásico e trifásico. Então tinha energia no padrão, mas dentro da casa não tinha energia. Aí eu fui lá dentro e verifiquei que o DPS estava desarmado, ou seja, ele fica vermelho. Aí o que eu tive que fazer? Eu peguei, comprei outro DPS. Primeiramente eu peguei e interliguei o circuito, ok? Depois, no outro dia, levei o DPS e coloquei novamente no local, ok? Certo? Então, esse aí é o nosso DPS que protege contra surtos elétricos. Pessoal, mas é só contra raio? Não é não. Você imagina que no seu bairro acabou a energia. Como acabou a energia, o que acontece? Foi desligado todos os consumidores da rede elétrica, pessoal. Quando voltar essa energia, o que ocorre? Vai começar a ligar gradativamente. E um valor de corrente e tensão pode ter um surto elétrico. Esse surto elétrico pode queimar seus equipamentos, ok? Que equipamentos? São equipamentos, repetindo, eletroeletrônico, né? Ar-condicionado, o controle do ar-condicionado, a televisão, videogame, ok? Então, temos que tomar cuidado. Aquela TV com uma maior tecnologia de 70 polegadas, 55 polegadas, ok? Para evitar o surto elétrico, utilize o DPS, certo? Então, aqui embaixo, ó, e detalhe, as pessoas falam assim, ó, nossa, caiu um raio lá perto de casa lá e queimou minha televisão, queimou meu videogame, queimou o ar-condicionado, queimou tudo. E lá em casa tem disjuntor, pessoal. Disjuntor, a função dele é proteger contra curto-circuito e uma possível sobrecarga. Disjuntor não protege contra surto elétrico. Ah, mas eu tenho disjuntor lá em casa, eu tenho DR e eu tenho um computador lá em casa que eu tenho estabilizador. E mesmo assim, queimou a placa de rede do meu computador. Tem cabimento a coisa dessa? Tem. Por quê? Porque o estabilizador não protege contra um surto elétrico. Quem protege contra um surto elétrico é o DPS, pessoal, ok? Certo? Disjuntor protege contra curto-circuito e uma possível sobrecarga. DR protege contra o choque elétrico. E o DPS? DPS, dispositivo protetor contra surto elétrico. Ok? Certo? E aí, ó, tem uns detalhes aqui, ó lá. Ó.
Nós temos os tipos de descargas atmosféricas, que eu coloquei aqui para vocês aqui, ó. Tá vendo? Descarga atmosférica sobre linha aérea, elétrica ou telefônica. Então, pode cair um raio tanto na parte elétrica, da linha elétrica, como do telefone. Por isso, você tem que tomar cuidado. Dica do especialista. Você que tem o celular, tem negócios a resolver de extrema urgência, não utilize seu celular com o carregador na tomada e atenda o telefone, porque o telefone tem uma fuga de corrente e uma área sensível do corpo humano que tem menor resistência é a orelha. E aí você pode levar uma fuga de corrente na orelha, certo? Que pode dar um problema. Então, evite de utilizar o celular no carregador. Além disso, tem outro detalhe. Quando você utiliza o celular no carregador, você está sobrecarregando o equipamento, pessoal. Você vai notar que ele começa a sobreaquecer, ou seja, ele vai ficar quente, e ele mesmo vai desarmar. Ele tem um dispositivo que ele tenta desarmar. Ou seja, ele vai mostrar uma mensagem na tela falando que, desculpa, falando que o equipamento está quente. Então, descarga atmosférica sobre a linha elétrica ou telefônica, descarga próxima à edificação e árvores sobre tensão por irradiação eletromagnética e descarga próxima à edificação, que nós chamamos aí a tensão de passo, ok? Todas essas são as formas de descargas elétricas. Quais são os motivos dos surtos elétricos? Foi o que eu falei para vocês. Normalmente são causados por descargas atmosféricas, né? Pelas interrupções operacionais e chaveamento de liga e desliga de equipamento de alta potência. Por exemplo, elevador. Fica ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. São vários os fatores que interferem, por exemplo, as partidas de motores de grande porte ou anomalias nas instalações elétricas. Então, aqui, ó, tem alguns significados aí do DPS, né? Dando como exemplo aí para vocês aí, ó. Por exemplo, nós temos aí MG, é a marca, tá? No caso ali é Mar Giros, né? DPS é a sigla lá, né? Dispositivo protetor de surto elétrico. O significado desse K, né? Significa para qual edificação que você vai utilizar, para uma casa, para um comércio ou para a indústria. E a tensão, né? Qual que é a tensão que você vai utilizar? Depende se você está tanto no estado de Goiás é 220, né, pessoal? E no estado de São Paulo é 127 volts. Ai, professor, o pessoal, todo mundo fala que lá em São Paulo é 110. Bem, pensava-se que era 110, mas não, é 127 volts. Você ficou curioso nessa questão? Por que não é 110 e sim 127 volts? Procure aqui, ó, no site do professor Alan, você vai ver essa resposta. Pessoal, eu agradeço aí por todos participarem da nossa aula aí. Deixa seu like, compartilha, depois me fala de qual cidade e estado que você está falando, para me deixar um joinha para você. Obrigado, fica com Deus e tenha uma ótima semana. Tchau, tchau. Colocar o disjuntor. Aí a pessoa vai lá comprar o disjuntor lá. Qual disjuntor que você quer? Monofásico, bifásico ou trifásico? Ih, aí lascou. Ah, tem outro detalhe. Você quer o disjuntor? Disjuntor que você quer é curva C, B ou D. Aí pronto. São várias informações que você encontra, que nós chamamos de detalhes técnicos, que você vai utilizar para cada equipamento. E às vezes deixa o consumidor meio que confuso. Mas você que está fazendo um curso de eletricidade, predial, fazendo um curso técnico,
ou um curso superior de engenharia elétrica, a hora é agora para você tirar a sua dúvida. E você, dona de casa, você que está aí do outro lado também, que está com dúvida, a hora é agora. Então vamos lá. Pessoal, está aqui primeiramente o nosso DR, nós chamamos de dispositivo DR. O que é o DR? O DR é um dispositivo residual que nós falamos, pessoal, que ele evita o choque elétrico. Só que ele é indicado só para áreas molhadas. Exemplo, chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, pessoal, ele tem uma fuga de corrente. E essa fuga de corrente, certo? Ela pode ser prejudicial ao ser humano. A partir de meio ampere, uma pessoa pode falecer. Você não sabia disso, né? Certo? Pode dar um problema cardíaco na pessoa e a pessoa pode chegar a ter um problema mais sério, que nós chamamos de fibrilação ventricular. O que é fibrilação ventricular? Seu coração bate feito doido ou começa a tremer. Para evitar isso, primeiramente, seu chuveiro elétrico tem que ter um fio terra. Se não tiver, está na hora de você chamar um profissional para realizar a instalação, né? Então, esse fio terra já ajuda a estar retirando qualquer fuga de corrente do seu chuveiro elétrico. Lembre-se do seguinte: a resistência elétrica fica em contato com a água. Quando ela fica em contato com a água, com o chuveiro mais barato, quem está embaixo do chuveiro? E a água? Ela conduz eletricidade ou não? Pessoal, detalhe técnico, certo? Da química. A água pura, certo? Não conduz eletricidade. Sabia disso? Se você sabia, então tá aí. Se você não sabia, agora você sabe. A água pura que vem da natureza, ela não conduz eletricidade, pessoal. Agora, a água que nós bebemos e a água que você toma banho, ela conduz eletricidade. Se você pegar lá seu talão de água da Saneago, que é aqui do estado de Goiás, ou do estado que você mora, pega a sua conta de água lá, eu desafio você, pega a sua conta de água lá, verifica lá no boleto lá, tá lá, detalhes técnicos da água. Olha se é só H2O. Não, tem vários itens que são colocados na água para melhorar, certo? A questão, né, da saúde da pessoa. Então, tem cloro para matar bactérias e assim por diante. Você vai ver que tem vários produtos químicos que são colocados na água que você bebe, que você toma um banho. Por isso que é indicado, toda vez que você vai beber uma água, você passa pelo sistema de filtragem, que fica melhor, ok? Mas, dando continuidade, o chuveiro elétrico, ele oferece uma fuga de corrente. Essa fuga de corrente, ela pode te dar um choque elétrico. Tem várias pessoas que vai tomar banho hoje em dia, pega a toalha para abrir e fechar o registro, para não levar choque elétrico. Só dando a dica para vocês, você vê, minha sogra era assim. Na casa da minha sogra tinha um registro lá que dava choque elétrico e tal. O que eu tive que fazer? Fazer o aterramento elétrico. E como eu trabalho com instalação elétrica aí, certo? Tem vários clientes que trabalham na área de vestuário, tem a máquina de costura. A máquina de costura tem um motor elétrico. O motor elétrico tem uma fuga de corrente, pessoal. E com o tempo, a questão dessa fuga de corrente, a tendência é só aumentar. Por isso que em cada máquina de costura, se você tem máquina de costura na sua casa, você tem que fazer o aterramento também. Senão, essa máquina de costura, com certeza, futuramente vai dar um choque elétrico em você. Bem, pessoal, o DR, ele faz uma análise da corrente de fuga no circuito. O que é isso, professor? Quando você liga o DR, olha o que ele faz. Ele faz uma análise de circuito até 30 mA, 300 mA. Qualquer fuga de corrente que tiver no circuito, pessoal, ele desarma. Só que tem um detalhe. Ele é bem específico. Ou seja, quando você vai comprar um chuveiro elétrico também, tem que ser um chuveiro elétrico que nós falamos que é resistência blindada. Esse chuveiro é caro. Só que ele compensa, porque ele não fica com a resistência elétrica direto com a água.
que significa isso, professor? A fuga de corrente dele é bem pequenininha. E aí você liga o DR, certo? Que ele consegue proteger o chuveiro elétrico. Qualquer fuga de corrente que ocorrer, ele vai desarmar, pessoal. Pessoal, como é que funciona o DR? Tecnicamente, você imagina que ele vai também, além da fase, vai o neutro. Aí o que ele faz? Ele faz a análise da corrente que vai e que volta. Se tiver uma pequena fuga de corrente, o que ele faz? Ele desarma. Mas, lembrando, observação, para fazer a instalação do DR, o chuveiro tem que estar compatível com o DR. Como que eu sei disso, professor? Na hora que você for comprar seu chuveiro elétrico, chega lá na loja elétrica ou na ferragiça, eu quero um chuveiro compatível com DR. Vem escrito na embalagem, chuveiro compatível com DR. E valor? É caro. Infelizmente, o que é bom é caro. Entendeu? Certo? Então é o seguinte. Esse chuveiro é aproximadamente R$ 150, R$ 120. Na promoção você vai encontrar aí R$ 90. Aí você vai, não, pessoal, vou comprar um chuveiro Xing Ling da vida, de R$ 36 aqui de casa, aqui, ó. Você vai comprar um chuveiro de R$ 36, R$ 30. Qual que é o detalhe? O detalhe é que esse chuveiro já oferece uma fuga de corrente maior e logo, logo você vai estar utilizando a toalha para abrir e fechar o registro, ok? Mas indicação que eu deixo para você, se você não vai colocar o DR para proteger o seu chuveiro, coloca o fio terra para já evitar uma parte pequena do choque elétrico, ok? Então, via de regra, o que é o DR? Dispositivo residual que evita o choque elétrico. Professor, mas ele é utilizado só para o chuveiro? Não, ele pode ser utilizado para banheira, né? Banheira não tem aquecimento. Como é que aquece a água? Com resistência elétrica. É utilizado para torneira elétrica. Em hospital, tem um equipamento chamado autoclave, pessoal, que lava o lençol com alta temperatura, toalha, né, do hospital. Para que serve a alta temperatura? Mata germes, bactéria e vírus, ok? Então, a partir de 250 graus, pessoal, dificilmente um vírus suporta, entendeu? Vírus, bactérias. Então, por isso que no hospital nós temos um equipamento chamado autoclave, onde que vai lavar com a alta temperatura. Na parte da torneira elétrica, também com a temperatura elevada, você mata vírus e bactéria, ok? Certo? Dando continuidade, além do DR, nós temos, então, disjuntores. Qual é a função do disjuntor? Protege o circuito elétrico contra curto-circuito ou sobrecarga, ok? Função principal, curto-circuito. O que é o curto-circuito? Você vai pegar lá uma fase com neutro. Olha o efeito sonoro. Bom, certo? Aí ele protege seu circuito elétrico. Cada casa, apartamento, área comercial tem que ter um QG. O que é QG? Quadro geral, certo? Ou nós chamamos de QGD, Quadro Geral de Distribuição Elétrica, certo? Professor, na minha casa não tem um quadro geral de distribuição com disjuntores para proteger os circuitos da minha casa. As casas mais antigas não era exigido esse detalhe dos disjuntores, pessoal. Mas é o seguinte, via de regra, na sua casa, na sua área comercial, você tem que ter os disjuntores para proteger sua instalação elétrica contra uma possível, né, falha que pode gerar até um incêndio, ok? Certo? Se você tem uma oficina de costura, eu te indico que você coloque os disjuntores com quadro geral de distribuição, ok? Por quê? Por causa do seguinte, quando a corrente se eleva, pessoal, certo? Num curto-circuito, se não tiver nada para parar ela, que no caso é o disjuntor, vai incendiar todo o cabeamento e pegar fogo na sua instalação elétrica. E isso você não vai querer, né? Certo? E você pode ver
em vários detalhes, verifique esse detalhe que o professor vai falar para vocês. Vários atacadão da vida aí, antigo, certo? É os antigos, novos não. Mas os antigos, você vai ver que as instalações são precárias, certo? E o material que fica lá dentro desse atacadão, nós chamamos que é um material altamente inflamável, certo? Uma pequena faísca, um curto-circuito, pega fogo ali no material e pronto. Não consegue apagar nem com o bombeiro, ok? Porque a temperatura se eleva demais e tal. Aí você fala, professor, mas é o seguinte, e o disjuntor que fica lá no padrão, lá fora? Pois é, se a instalação elétrica do local é antiga, provavelmente o disjuntor que está lá no padrão também é antigo, aquele pretinho. Aquele disjuntor preto, pessoal, ele tem a armação da mola, que a gente fala que é para ligar ele e para desligar, dura. Com o tempo, a tendência é só ficar mais dura. Aí o que vai acontecer? Na hora que fecha o curto-circuito, ele não desarma completamente, ele fica no meio. Quando ele fica no meio, o que acontece? Ainda continua passando corrente elétrica. Aí que pode gerar um incêndio na instalação. Por isso, via de regra, a gente utiliza hoje em dia, de acordo com a norma técnica atual, disjuntores branquinhos. Você vai ver que esse disjuntor branco, a armação da mola dele é bem leve, tanto para ligar como para desligar, ok? Certo? E temos várias marcas de disjuntores de qualidade. Temos Siemens, WEG, STEC. E o mais baratinho que você vai encontrar aí é o JNG, ok? Mas oferece já uma qualidade também. E aí, o que é essa questão de disjuntor monofásico, bifásico e trifásico? É o seguinte, o disjuntor monofásico ele vai apenas uma fase, pessoal. Disjuntor bifásico, 2 fases. Disjuntor trifásico, 3 fases. Ah, seja mais claro, professor. Exemplo, lá no seu padrão lá fora, ele é estipulado de acordo com as cargas elétricas que você tem na sua casa. Se você tem apenas um chuveiro, dando um exemplo, a sua casa tem um padrão monofásico. Se você tem 2 chuveiros, por exemplo, você vai ligar um chuveiro em uma fase e um chuveiro na outra fase. Nós chamamos de equilíbrio das cargas. Se você tem 2 chuveiros e um ar-condicionado lá no seu quarto, você vai ligar um chuveiro em uma fase, outro chuveiro em outra fase e o ar-condicionado na outra fase. Aí o seu padrão não é monofásico nem bifásico, ele é um padrão trifásico, ok? Certo? Via de regra também, nós temos motores monofásicos e motores trifásicos. Quando você vai comprar o disjuntor, pessoal, o cliente vai perguntar assim para você, o vendedor, qual curva que você quer? Aí, pronto, lascou. Eu tenho que saber se o disjuntor é monofásico, bifásico ou trifásico. Além disso, eu tenho que saber qual é a curva do disjuntor. Aí ele vai perguntar para você, fala, não entendo nada disso. Aí vai perguntar, você vai usar esse disjuntor para quê? Aí você fala, vou usar o disjuntor para o chuveiro. Então tá aí. Para o chuveiro elétrico, nós utilizamos o disjuntor curva B, ok? Curva B. Anote aí. Disjuntor monofásico, bifásico ou trifásico, curva B, certo? Pode utilizar para o chuveiro elétrico, pode utilizar para lâmpadas incandescentes, pode utilizar para lâmpada dicróica, ok? Certo? Pode utilizar, sabe aquele sistema de aquecimento que nós chamamos de boiler, que coloca lá na parte superior da casa, certo? Inclusive, vou estar colocando um desses lá em casa, estou esperando sobrar um dinheirinho, viu? Que isso aí economiza aproximadamente 50% da sua conta de energia elétrica. Fica a dica aí, certo? Então, para o chuveiro elétrico, boiler, sistema de aquecimento, você pode utilizar disjuntor curva B. Essa curva B, pessoal, é o que nós chamamos curva de disparo, ok?
ele vai disparar mais rápido, certo? Do que os outros disjuntores, certo? Professor, tem a corrente nominal do disjuntor. Ele vai disparar quando chegar a 20 amperes, 30 amperes, 40... Não, pessoal. Ele tem essa curva de disparo, certo? Ou seja, traduzindo para vocês, ele vai disparar mais rápido, vai desarmar mais rápido, ou desarmar vai demorar mais para desarmar, ok? Certo? O que é o desarmar? Desligar. Só que essa questão de desligar também é milissegunda, né? Então é o seguinte, para o próximo disjuntor, próxima curva. Próxima curva, nós falamos que é a curva C. Disjuntor monofásico, bifásico ou trifásico, curva C. Curva C são apropriados para carga indutiva. O que é carga indutiva, pessoal? Motor elétrico. Quem mora no interior utiliza bastante a bomba d'água, né? Bomba náutica, monofásica, trifásica. Tudo que é motor elétrico é indicado o disjuntor curva C. Como eu falei para vocês, curva C demora mais tempo para desarmar. Máquina de lavar, ok? Certo? Máquina de solda, né? Certo? As antigas lâmpadas fluorescentes que trabalhavam com reator indutivo, ok? Então, nós utilizamos disjuntor curva C, ok? Curva C. Professor, agora eu vou utilizar um motor elétrico que tem uma potência mais elevada. Quando ele tem uma potência mais elevada, acima de 5 CV, o que é CV? A potência elétrica do motor elétrico, pessoal. CV significa cavalo-vapor. Um CV é aproximadamente 736 watts e um HP é 746 watts. Professor, e o que é HP? Aí vem do inglês. Tá tendo aula com o professor Alan? Tem que ter um básico de inglês, ok? Horse é cavalo. Power, poderoso. Seria um cavalo poderoso, ok? Certo? Então, nós temos CV, cavalo vapor, e nós temos HP, que é horse power, ok? Outro detalhe também, o motor elétrico pode vir com uma potência em quilowatts. Se você sabe que 1 quilômetro é 1000 metros, certo? Logicamente, você vai saber que 1 quilowatts é igual a 1000 watts, ok? Lembrando que é watts, porque o cientista que estudou essa grandeza elétrica chamava-se James Watt. Gostou da aula? Chegou até aqui? Deixa seu joinha, compartilha com seus amigos, ok? Se inscreva no canal para fortalecer aí o nosso canal, ok? Certo? E trazer mais novidades para vocês. Agora, na área industrial, pessoal, nós temos um disjuntor específico. Quando você vai ligar e desligar o motor, ele protege o motor contra um curto-circuito e uma sobrecarga. Nós chamamos de disjuntor motor. Aí ele pode ligar e desligar na área rotativa ou você pressionar o botão vermelho e preto. O preto é para ligar e o vermelho é para desligar. Ok, pessoal? Então, esse tipo de disjuntor aí, ele tem uma regulagem de corrente aí na parte frontal dele, que você pode girar no sentido horário ou anti-horário para ligar esse motor elétrico, ok? Bem, pessoal, então, nossa aula de hoje, se liga que vai a revisão. Nossa aula de hoje, falamos sobre o dispositivo DR, que evita o choque elétrico, falamos sobre disjuntores monofásico, bifásico e trifásico, que pode proteger o nosso circuito elétrico contra um curto-circuito e uma possível sobrecarga. Falamos sobre as curvas de disparo, B, C e D, e também falamos sobre o disjuntor motor. Pessoal, se liga, compartilha, deixa seu like e se inscreva no canal. E aguarde novidades. Obrigado, tchau, tchau. Professor Alan encerrando aí essa aula de hoje.
Vamos para a gravação.